Amém, Jesus. Amém. Bom dia a todos. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos por um momento e vamos falar com o autor da palavra nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, nós temos, Senhor, agora o privilégio de estar perante Ti. Nós oramos, Senhor, para que, pela Tua bondade e misericórdia, possamos ter um serviço digno do Teu nome, Pai. Oramos, Senhor, para que as palavras que aqui serão faladas, Pai, possam ser palavras Tuas e possam, Senhor, abençoar os nossos corações nesta manhã, enquanto pedimos que fortaleças os nossos corpos, enquanto pedimos, Senhor, que nos acrescentes as bênçãos, que daqui advenha, Senhor, a maior abundância para nós, Pai. Nós pedimos, Senhor, que não nos falte nada, Senhor, nesta manhã, que nos permitas estar despertos, que nos permitas ter forças, que nos permitas ter vigor, Senhor. Dá, Pai, vigor ao cansado, Senhor. Dá descanso ao aflito, Pai. Senhor, agora pedimos que a unção da palavra esteja presente e que Tu, Pai, possas manifestar aquilo, Senhor, que é o Teu propósito perfeito nesta manhã para cada um de nós. Permite-nos aprender, permite-nos receber aquilo que Tu tens guardado, Senhor, para nós, Pai. Aquilo que Tu tens reservado para esta manhã, Senhor, possa o Teu propósito ser alcançado e que cada um de nós possa usufruir das Tuas bênçãos nesta manhã, é a nossa oração. Nós pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, para que se faça a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos abrir em Isaías no capítulo 30 e vamos ler do versículo 19 ao 21. E depois vamos ter mais outra escritura. Mas primeiro vamos abrir Isaías 30. De 19 ao 21. Bem, que diz? Porque o povo habitará em Sião e Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Isto foi o mesmo que deram a Micaías. Foi o mesmo que prometeram a Micaías quando Acabe voltasse daquela guerra vitorioso. E eles disseram a Micaías: uma vez que não profetizaste de acordo com os 400 profetas de Baal, te será dado pão de angústia e água de aperto. Foi isto que lhe foi prometido. Mas nós sabemos que o assim diz o Senhor dizia algo diferente. Bem vos dará o Senhor, versículo 20, pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. 1 João 2, versículo 27. 1 João, é lá mais para o fim. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2. Versículo 27. E vai falar destes instruidores. Primeiro João 2,27, amém? Vamos juntos?
E diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Amém? Podem sentar. Amém? Hoje eu queria falar sobre a vida do sinal. Nós vimos aqui em Isaías 30, nós estivemos a ler, e Deus está a dizer ao povo de Deus, e que Ele se compadecerá, Ele ouvirá a oração, Ele ouvirá o clamor, Ele responderá à oração, mas o Senhor os deixará passar por angústia, por tribulação, por problemas. Aqui diz: bem vos dará o Senhor o pão de angústia e a água de aperto, o mesmo que aquele profeta ia sofrer, mas vinha do Senhor. Porque aquilo foi dito por homens de engano, e eles disseram: quando voltarmos da nossa vitória, que não aconteceu, te daremos essa água de angústia, esse pão de angústia, essa água de aperto. Agora, isto era apenas a provação, isto era apenas Deus a deixar aquele profeta passar por este aperto, mas foi porque ele foi fiel. Ele falou assim, diz o Senhor, ele não cedeu na palavra, apesar de lhe ser prometido o sofrimento. Mas nós sabemos que ele saiu vitorioso porque ele tinha sido fiel ao assim, diz o Senhor. E Deus promete em Isaías: estes instruidores não fugirão de ti, mas os teus olhos verão a estes mestres. E nós, indo agora a 1 João capítulo 2, nós vimos que esta instrução vem da unção que recebestes do Espírito Santo, que fica em vós, e nós não temos então necessidade de que alguém nos ensine coisa alguma. Porquê? Porque o Espírito, essa unção, nos ensina todas as coisas. Nós não precisamos de mais nenhuma unção, nós não precisamos de mais nenhuma instrução. Este Espírito Santo foi-nos dado como mestre, como guia, como ensino. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas enviar-vos-ei o Consolador, que vos guiará. E aqui em 1 João está a dizer: vocês não têm necessidade de nenhuma instrução, não têm necessidade de coisa alguma, porque isto é verdadeiro. Ele vos ensina, como Isaías tinha dito, essa voz falará, e vocês vão saber para onde é que se têm de ir, se têm de ir para a direita, se têm de ir para a direita, para a esquerda. Essa voz vai-vos dizer, vai-vos instruir todas essas coisas. Portanto, há um dito que o Espírito Santo é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso tutor. Paulo diz: ele é o nosso aio, ou seja, é aquele que está à nossa beira para nos instruir. E nós sabemos que por muitas formas Deus nos consegue instruir, seja por voz, seja por sonhos, seja por instrução divina, seja por pregação, seja por escritura, seja por sermão, e Ele tem muitas formas. Nós temos é que reconhecer o Espírito em todas essas coisas. Um dia, num futuro próximo, nós veremos uma manifestação ainda maior da palavra. O profeta diz na mensagem: o que farei com Jesus chamado Cristo. Ele disse: agora eles têm a mecânica, a máquina, não é? Preparada. A única coisa que eles têm de ter é Satanás ali com a dinâmica para forçar a marca da besta. Ele está a falar do concílio das igrejas. Quando for forçada, então a dinâmica está a operar. A mecânica já está lá, já a tem. Deixe-me dizer uma coisa também. Este tempo de união, você vê as igrejas a unir-se, as nações a unir-se. É um tempo de união de Deus e da sua noiva também. Eu creio que a noiva de Cristo está chamada. Eu creio que ela está selada no reino de Deus. Eu creio que a mecânica está lá. Ou seja, eu creio que o corpo já está chamado, diz ele. Eles estão à espera da dinâmica, que a vai tirar da terra para a glória no rapto. Ou seja, tem de vir algo, uma dinâmica especial que coloca a noiva a subir no rapto. Nós não sabemos como é que Ele o vai fazer, mas Ele vai fazer isso. Nós não sabemos como é que esta dinâmica vai funcionar, nós só sabemos que está prometida.
E Ele é a dinâmica. Nós também sabemos que então que a dinâmica é o Espírito Santo. Nós apenas nos tornamos membros da máquina, formando-nos, ou seja, num processo, formando-nos à sua imagem. Amém? Não, é um processo que nos leva à imagem dele. E vemo-lo a unir-se conosco nas suas obras, com os seus dons de amor, enquanto ele nos dá a nós isto antes da ceia das bodas. A dinâmica desta igreja será um novo preenchimento do Espírito Santo, que temos operado em pequena medida. Amém? Portanto, todas estas obras do Espírito Santo, isto está a ser feito em pequena medida. Pentecostes, tudo isso é em pequena medida. Amém? Agora ele diz, há de vir uma dinâmica do mesmo Espírito, não é outro, é apenas um novo preenchimento do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito, da mesma forma, mas de uma nova maneira, com uma nova dinâmica que vai gerar um rapto. Amém? Ele diz, enquanto a pedra principal está a descer para se unir ao corpo. Portanto, num futuro próximo nós vamos ver uma manifestação ainda maior da palavra, através da noiva, que vai ser Jesus novamente, mas desta vez na forma da noiva. Amém? Vai continuar a ser Jesus, vai continuar a ser o mesmo Espírito Santo, amém? Vai continuar a ser a obra do Espírito, apenas chegou um momento de despoletar uma nova fase, uma nova etapa. Amém? Nós queremos que estamos num processo para isso. Amém? Nós queremos que estamos a caminhar para isso a passos largos. Amém? Nós estamos-nos a alimentar da palavra, nós estamos-nos a encher do Espírito, para que nesse dia, para que a mecânica esteja pronta, para que a máquina esteja oleada, para que nesse dia em que vier a dinâmica nós possamos então manifestar essa dinâmica, sermos iguais a Ele. Jesus na terra, na forma da noiva, imediatamente antes do rapto. Amém? Como eu disse, o tema nesta manhã é vida do sinal. Ok, qual era, no tempo da colheita, o que é que Deus quer ver? O sinal. Quando eu vir o sinal exposto, aí eu saberei que aí está uma casa separada. Aí eu vou saber que aí está povo escolhido. Amém? Hoje não vamos falar de Apocalipse, vamos interromper por algum tempo o estudo das eras, mas de alguma forma a semana passada a pregação trouxe algo que vai verter para esta semana. E então nós estamos próximos de ver uma manifestação ainda maior da palavra. E é importante nós falarmos sobre estas coisas, porque nós queremos fazer parte delas. Nós queremos fazer parte desta manifestação ainda maior da palavra no futuro. Amém? Se nós queremos fazer parte, nós temos que começar a falar destas coisas. Isto tem que começar a ser, temos de nos familiarizar com estas coisas. Amém? Para que não sejamos apanhados de surpresa. A máquina tem de estar pronta para que Deus possa usá-la no pleno das suas capacidades. Amém? Deus não lhe interessa uma igreja muito linda, Deus não lhe interessa um edifício grande e esplendoroso se Ele não puder usar aquilo. Amém? Faz-me lembrar uma vez uma ilustração que eu ouvi, que era, o que é que interessa ter um carro feio, mas que anda, ou um Mercedes sem rodas? Amém? Interessa ter um carro que dê para usar. Amém? É isso que interessa, é isso que Deus está à procura. Amém? Agora, nós queremos ser Jesus. Amém? Isto não é acerca de William Branham, não é acerca do homem com as cicatrizes nas suas mãos. Isto é Jesus na forma da noiva que nós estamos aqui a falar. Amém? O mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo. Amém? Porque o tempo da colheita não virá sem nós termos a vida do sinal. Amém? Todo o sinal que veio na Escritura, todo o dom que veio, foi para mostrar uma voz que estava atrás desse sinal. Foi para chamar a atenção das pessoas para uma voz que vinha aí, uma mensagem que vinha aí. Amém? Foi-nos chamada a atenção para muitos sinais. Amém? E nós estamos a prestar atenção hoje já à voz, não é, do sinal. Nós já temos já estamos conscientes disso. Ok, qual foi a mensagem? Ok, Deus mandou um profeta. Amém, glória a Deus. Ok, qual foi a mensagem? Porquê que Ele mandou aqueles sinais tão importantes?
Porquê é que Ele enviou todos aqueles prodígios e aquelas maravilhas? A que é que Ele nos estava a chamar a atenção? E nós estamos nessa parte hoje, a ver, a olhar para a voz desse sinal, a ver qual era o sumo, qual era a mensagem por trás. E a mensagem por trás é que, num futuro próximo, Deus nos vai querer usar de uma forma especial, maior do que qualquer outra forma que Ele já tenha usado a sua noiva. Amém? Mas é o culminar, amém? É, como o profeta dizia, o momento da verdade, imediatamente antes de Ele vir buscar a sua noiva. Tem que ser Jesus na forma da noiva, Cristo, mistério de Deus revelado. Amém? Tem que ser, porque senão o tempo da colheita não veio sem que a vida do sinal esteja a ser manifestada, mostrada pela noiva de Jesus Cristo. Amém? E nós, para lá chegarmos, temos este mestre, temos este professor, que é o Espírito, como nós lemos, essa unção que nos ensina todas as coisas. Como Isaías dizia, essa voz estará atrás a vos guiar, se é para virar à direita, se é para virar à esquerda. Deus estava a tratar com Moisés para os tirar do Egito. Amém? Nós lembramos-nos da história. Na primeira parte do livro do Êxodo, para levá-los até à terra prometida. Amém? Mas, essa era a promessa. Mas eles não tiveram fé para isso. Eles chegaram a um momento, olharam para os sintomas à volta e não conseguiram crer que era possível conquistar aquela terra. Os homens eram gigantes, tinham muralhas muito grandes, estavam muito organizados, eles eram gafanhotos à beira deles e eles então não tiveram fé. Só Josué e Caleb, tiveram essa fé. O que é que Jesus fez? Eles rejeitaram a verdade daquele momento, a promessa daquela hora, e Deus teve de esperar por outra geração. O problema connosco é que nós realmente temos de crer porque não há mais gerações. Amém? Portanto, nós temos mesmo que crer. Portanto, Deus chamou-nos por um propósito, escolheu-nos a dedo, porque esta geração não pode passar. Deus não pode limpar esta geração e esperar pela próxima. Já não há tempo para isso. Mas já está demasiado à frente no tempo. Ok? Agora, eles rejeitaram e duvidaram da presente verdade. A verdade não é do passado nem do futuro, era do presente. Eles rejeitaram. 2 Pedro 1, versículo 2. Pedro diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Amém? Pedro disse isto, na presente verdade. Aquela verdade de andar na luz como Ele na luz está. Presente. Agora. A acontecer. A palavra diz: eu dou-vos uma terra. E eles disseram: o povo dessa terra são guerreiros, demasiado grandes, e não há forma de conseguirmos. Golias também era muito grande. Amém? E a mesma coisa voltou a acontecer. Todos aqueles guerreiros, todos bem treinados. O exército de Israel era um bom exército. Também vencia muitas batalhas, mas aquela batalha não dava. Israel tinha acabado de sair do Egito, tinha acabado de conquistar o povo mais poderoso da terra, mas mesmo assim já não tinham fé para dar o passo seguinte. Esse é sempre o problema da vida do cristão. É o próximo passo. Nós dizemos amém ao passado e damos muitos testemunhos daquilo que Deus fez no passado. Nós ouvimos falar no rapto e dizemos amém. O problema é o passo que vem já a seguir. O problema é já ali ao sair da porta. Isso para nós é a maior batalha. Amém? Agora, eles disseram: o povo é muito grande, são muito altos, não há forma de nós conseguirmos. E eles olharam para os sintomas em vez de olharem para a promessa. E o mesmo acontece com as nossas enfermidades. Nós muitas vezes olhamos para os nossos sintomas e esquecemos-nos da nossa promessa. Amém? Mas a nossa promessa é que Ele tomou sobre si todas essas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Agora, Deus tinha voltado a falar a Israel por Moisés e disse-lhes: todos os adultos que têm alguma coisa a ver com esta incredulidade, então os cadáveres vão apodrecer no deserto, eles vão morrer, nos próximos 40 anos vão vaguear, vão morrer, e depois os filhos que não têm culpa nenhuma disto é que vão usufruir do leite e mel que vocês podiam ter tido, mas rejeitaram por causa da vossa incredulidade. Agora, eles andaram por ali e, entretanto, Moisés esteve a escrever a lei, amém? E a estabelecer como Deus
ia ser abordado no ministério, no sacerdócio, na adoração. Como é que ele ia ser adorado no Velho Testamento? Durante aquele tempo, Moisés começou a escrever esta lei e sabemos que Paulo nos diz que o Velho Testamento é uma sombra das coisas futuras. Nessa sombra, nessa lei que Moisés escreveu, Deus diz: Arão será o teu profeta e tu serás como Deus para ele. Amém? Êxodo 4,16 diz: E ele falará por ti ao povo, Arão, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Ora, aqui Moisés está incumbido com uma tarefa que é, e ele vai ser Deus para este povo. Arão será o porta-voz, será o profeta, será o microfone, será o instrumento que Moisés vai usar para comunicar ao povo. Agora, para Israel, o que é que Moisés então agora representa? O próprio Deus. Amém? Para Israel, Moisés agora é Deus. A partir de Êxodo 4,16, nós podemos fazer de Moisés Deus, porque foi Deus que disse. Nós podemos dizer que Moisés está ali a representar Deus. Moisés é Cristo, neste momento, porque Deus disse que era. Amém? Agora, no Novo Testamento, quem é Deus? Jesus. Amém? Amém? Jesus. Tem um nome chamado Jesus. Foi dado logo no início do Novo Testamento. Dá-lhe-lhes o nome Jesus. Ok. A palavra, também em João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne, andou no nosso meio, o Verbo era Deus. Amém? Portanto, essa palavra. Agora, Moisés é a palavra para o povo. Moisés tinha muitos defeitos, Moisés não era Deus. O que acontece é que Deus está a fazer aqui uma sombra para os nossos dias, que é Moisés será o meu representante, será Deus para o povo, será a palavra da hora. Arão será o porta-voz, será como um profeta. Amém? Agora, aquilo que ele faz, aquilo que Deus lhe diz para fazer, é aquilo que a palavra faz. Amém? Nós estamos aqui a estabelecer um modelo. Agora, Deus diz a Moisés: é assim que vais preparar o sacerdócio. Faz isto, faz isto, faz isto. E quando chegamos então a Êxodo, no capítulo 28, e ele diz como fazer as vestes para colocar sobre Arão, sobre os levitas, sobre os seus filhos, não é? Que eles iam ser os sacerdotes. Quem é que estava a cobrir esses sacerdotes? Moisés. Amém? Quem é que Moisés representa? A palavra. Amém? Okay. Agora, quem é que está a cobrir o sacerdócio? A palavra. Amém? É a palavra que está a pôr as vestes neste sacerdócio. Ok? Agora, o que é que o sacerdócio representa nos nossos dias? O ministério. Amém? O que é que Arão representava? O profeta. Amém? Então, quem é que dá a cobertura para o ministério se poder aproximar de Deus? É a palavra. Amém? Eles só se podem aproximar de Deus através da palavra, vestidos pela palavra. Amém? Depois de terem as vestes que foi Moisés que colocou, que representava a palavra para aquele dia. Porquê? Porque a palavra estava a fazer aquilo que Deus falou. Amém? Ok? Então, quem é que está a dar estas vestes a este ministério? Moisés. E quem é que ele representa? A palavra. Êxodo 28, isto é Deus a falar com Moisés. Porque Deus falava face a face com Moisés. A Bíblia diz isso. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhes-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Tudo isto é a palavra. Moisés, aqui, a palavra, a preparar o sacerdócio, a vesti-los da forma correta. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também os seus filhos. Agora, então, Moisés, a palavra, a vestir o sacerdócio, Arão e os seus filhos. Ok? E os ungirás. Também os ungirás. Quem é que os preparou para a unção? A palavra. Quem é que os ungiu? A palavra.
A palavra vestiu-os e a palavra ungiu-os. Okay? A mesma palavra que os preparou, também é a palavra que os vai ungir. Amém? Ok. E é a mesma palavra que os vai colocar no ofício, no lugar que eles têm de cumprir, no ministério deles. Não é nada de novo, é apenas um processo. A palavra prepara, a palavra unge e a palavra coloca no sacerdócio. Ok? E os consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio, disse Deus a Moisés. Em Êxodo 29, continua novamente, Moisés continua a preparar Arão e os seus filhos para entrarem no ministério. Agora, esta sombra é importante porque se o ministro se quiser colocar nessa posição sem ter passado por este processo, a sombra mostra que ele devia ter passado por isto. A sombra para os nossos dias mostra que ele devia ter passado por isto. Se não passou, não está em ordem, não está preparado, não está ungido, não está santificado, não está preparado para o serviço. O ministro ministra a palavra, certo? Mas toda a noiva deve viver a palavra. Amém? Toda a noiva deve viver tal como o ministério. Amém? Isto não estamos em dias de Nicolaitas. Amém? Todos têm de viver toda a palavra. Amém? Ok? Todos têm de passar por um processo semelhante. E o requisito para o tempo do fim qual é? Eu tenho de ver o sinal que está exposto, diz Deus. Amém? Eu tenho que ver o sinal exposto. E o que é que era o sinal? Era o Espírito Santo. Certo? Amém? Agora, qual é a diferença em relação ao Espírito Santo do Pentecostes? Nós vimos a semana passada que passamos da era do homem para a era da águia. Amém? Foi essa a diferença. A unção passou desse tempo do homem, das denominações, para tempo da revelação da palavra. Amém? Tempo de abertura dos selos. Amém? A palavra dada ao povo, por causa da natureza dessa unção que mudou, a palavra que é dada ao povo aumentou e, portanto, a quantidade de unção aumentou. Amém? Daí nós estarmos hoje às portas de um novo preenchimento do Espírito Santo que coloca a dinâmica na nossa mecânica. Amém? É por causa disso, porque esta é a era da águia. Amém? É por causa disso. É desse ponto que estamos mesmo às portas. Então, os selos foram tirados do livro e por isso a plenitude da unção pode vir. Amém? Esse novo preenchimento do Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo. Amém? É sempre o Espírito Santo. Eu ouvia umas teorias que algumas pessoas dizem por aí na mensagem que isto que o profeta está a dizer era ok, o Espírito Santo de Pentecostes estava muito bem, mas nós agora tínhamos que ir para Cristo. Ok? Mas assim estamos a fazer duas coisas separadas. Ok? O profeta está aqui a dizer que é um novo preenchimento do Espírito Santo. Amém? Portanto, é o mesmo Espírito Santo. A unção é que é diferente. Esta é a unção da águia. Amém? Agora, há uma mudança por causa disso e Deus está a dizer, eu tenho de ver em vocês esta palavra a ser vivida. Ok, o que é que na sombra Deus fez? Deus disse a Moisés, tu vais fazer isto e tem que ser assim. Houve uma vez um dos filhos de Arão que tentou se aproximar de Deus sem cuidar desta lei. E o que é que aconteceu? Foi que ele morreu logo ali. Amém. Aconteceu. Amém? Não sei se se lembram da história, mas aconteceu lá no tempo do quíntuplo, eu ia dizer o quíntuplo, do Pentateuco, acho que é essa palavra que se diz, daqueles livros de Moisés. Agora, o que é que Deus está a dizer? Para que este ministério seja feito, eu tenho de ver esta palavra a ser vivida. Eu tenho de ver as palavras que eu entreguei a Moisés, elas têm de ser transmitidas ao povo, porque ele é a minha voz, e depois Moisés, a palavra, tem de colocar tudo em ordem, e essa palavra tem de ser vivida. Eles não deviam vestir aquelas vestes e ser ungidos só uma vez. Não, eles deviam ser feitos assim sempre que fosse para ministrar a palavra. Amém? Tal como nós não vimos aqui só uma vez à semana e depois é para viver a vida que nós quisermos. Não, nós fomos chamados para algo muito superior a isso. Amém? Se calhar no início
Se calhar há uns anos, se calhar há umas décadas, Deus nos aceitou assim. Mas Deus nos chamou para algo maior do que isso. Amém? Deus nos chamou para uma vida em comum com Ele, todos os dias. Amém? Deus nos chamou para isso. E Ele nos separou de tudo o que tivéssemos de ser separados para que pudéssemos viver essa vida com Ele. Amém? Não é só o ministério que tem de passar por este processo. Todo o corpo de Cristo tem de ser ungido. Mas para lá chegar, tem de passar por esse processo. Na história de Elias e Eliseu, se nos recordamos, Elias foi ter com Eliseu e lançou-lhe a capa. Amém? A túnica que ele trazia, o manto, sobre Eliseu. E, aparentemente, ele deu-lhe uma comissão para ele iniciar o ministério. Aparentemente. Mas depois ele voltou, Elias, e ele disse, deixa-me ir matar os bois, queimar a tralha. E Elias tirou-lhe a capa e pô-la outra vez sobre ele. E a partir daí Eliseu andou atrás de Elias um certo tempo, não sabemos quanto. Amém? Portanto, ele tirou-lhe a túnica, ele colocou-a sobre si. Depois de ter dito aquilo, vem, segue-me, és o próximo, és o escolhido, Deus te escolheu. E ele tira-lhe a capa, coloca sobre si e continua em frente. E Eliseu começou a segui-lo. E o profeta diz, Elias, o profeta da hora, representa a palavra da hora, Cristo da hora, Deus da hora. Amém? Por isso, a palavra chamou Eliseu, mas Eliseu teve de seguir a palavra antes de entrar no seu ministério. Amém? Ele recebeu um chamado, mas ele teve de seguir aquela palavra durante X tempo. Amém? Depois, quando chegou a um certo lugar, Elias parece estar a provocar Eliseu. Não é? Elias começa a dizer, olha, volta para trás. Olha, não achas que é melhor voltar para a tua terra? Ele começa-lhe a dizer estas coisas. Porquê que não vais para trás? Está tudo bem, o caminho está a ficar mais apertado. Daqui até é muito longe para onde eu vou. O monte está a ficar muito alto, muito íngreme, muito difícil de subir. Porquê que não voltas para trás? E isto o profeta nos diz, ele estava a preparar o caráter, até ele encaixar aquele manto. Até ele poder receber o manto sobre si e ele encaixar direitinho. E ele disse, não, eu quero aquilo que tu tens. Amém? Eliseu disse, eu quero esse espírito que tu tens. Ok? Disse Elias, se me vires quando eu for, podes ter aquilo que tu queres. E o que é que isso significa? Fica a olhar para mim, sempre. Para onde quer que eu for, tens de estar a olhar para mim. Amém? Tens de estar a ver aquilo que eu estou a fazer. É melhor ficar a olhar para a palavra. E se ficar a olhar para a palavra, então recebemos aquilo que a palavra tem. Na mensagem O Manto de Segunda Mão, o profeta diz, repare todos estes anos que eu saiba, ele apenas tinha esse batismo da túnica sobre ele. Quando Elias chegou, colocou-lhe a túnica, tirou-a. Durante aqueles anos foi a única coisa que ele tinha. Mas ao longo dos anos, Deus tinha moldado o caráter do homem, ao ponto de depois dele ser chamado, ele ia servir naquela túnica, aquela túnica ia pousar sobre ele direitinho e ele seria a partir daí o servo do Senhor. Então nós vemos, estamos aqui num caminho. O caminho diz, arrependei-vos, sede cada um de vós batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis, e nós sabemos que isto é futuro, recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Agora, aqui está uma túnica, não é? Isto é uma túnica. Mas depois temos de ser treinados. Depois vêm as unções para as outras coisas. Amém? Depois vêm as outras coisas, mas continua a haver um crescimento, um amadurecimento que tem de acontecer. Amém? E é por isso que a igreja tem passado ao longo das 7 eras da igreja. Amém? É por esse processo. É para levá-la a um lugar em que o manto sirva sobre esta noiva. Amém? Sobre esta igreja. Ela tem de ser moldada até chegar ao caráter, à imagem da palavra. Amém? E é assim este processo, enquanto nós andamos com a palavra, é apenas Deus a mostrar-nos como largarmos os cuidados da vida. 1 Pedro 5,7 diz,
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de vós. Amém? Na mensagem, força perfeita através da fraqueza perfeita, o profeta diz, tem aqui algumas coisas para ler desta mensagem, nós tentamos fazer as nossas fraquezas, tentamos arranjar desculpas com isso. Nós queremos dizer como somos importantes, como somos grandes, e eu acho que essa é uma das coisas porque Deus me deu este tema, foi para tirar isso da nossa mente. Veja, há muito poucas coisas que nós fazemos, e é para isso que nós vimos para a igreja, é para encontrar onde estão as nossas falhas, e as coisas onde nós nos podemos tornar melhores. Nós vimos à igreja, se vimos à igreja por outro objetivo sem ser este, eu acho que não vamos tirar muito da nossa vinda à igreja. Nós devemos vir para encontrar onde estão as nossas fraquezas, encontrar os lugares onde nós podemos melhorar, vermos como somos pequenos e colocarmos a nossa confiança naquilo que é forte. E há pessoas que acham que é no pregador, mas não é. Não é nisso. Mas aquilo em que nós arranjamos desculpas, não é? Pelas nossas fraquezas, Deus usa isso para fazer com que o trabalho seja alcançado. Ele espera que você chegue a essa condição para nos poder usar. Houve um irmão metodista, 3, que vieram uma vez a esta igreja. Eles eram de lá do Ohio. E disseram-me, há pouco tempo atrás, disseram, irmão Branham, nós recebemos o Espírito Santo. Será que agora é a hora de irmos buscar os dons para o nosso ministério? Eu disse, não faça isso. Deixe isso em paz. E ele virou-se para mim e disse, eu li um livro de um certo irmão. E ele dizia-nos que depois de recebermos o Espírito Santo, devíamos ir buscar os dons, porque são para usar este Espírito Santo. Eu disse, e assim tornam-se ele diz um colarinho, ele diz, tornam-se aqueles ministros que acham que são alguma coisa. Se reparar na Bíblia, são sempre aqueles que se estão a tentar afastar que Deus usa. São sempre os Jonas que Deus vai buscar. Amém? Enquanto o homem quiser fazer alguma coisa e achar que ele tem capacidade suficiente de poder fazer o trabalho, Deus não pode usar esse homem. Olhe para Moisés a fugir, olhe para Paulo a fugir, olhe para os outros a tentar afastar-se disso. E eu disse, não vão em busca de nada. Se Deus tiver alguma coisa para vocês, Ele vai-vos dar isso. Veja. E assim, deixe-o tomar conta do assunto. Eu disse, depois, chega-se a estas alturas, como temos hoje, em que todos querem fazer isto, e querem fazer isto, e querem fazer aquilo, e tornam-se pessoas importantes, e vejam o que é que nós ficamos. Vejam onde chegamos. Em vez de tentar ser grande, nós devíamos era tentar ver como somos pequenos. Como é que podemos ser pequenos? E depois Deus pode-nos usar. Quando nós somos insuficientes, estamos sujeitos a nos rendermos ao Espírito de Deus. Porquê? Porque nós damos conta que precisamos do mestre, precisamos do tutor, precisamos do professor a ensinar-nos. Amém? Há uma coisa que temos de sermos especialistas, se esperamos cumprir o desejo de Deus na nossa vida. 2 pontos. Ele está a dizer, há uma coisa que nós temos de ser mestres nisto. E ele diz, que é, temos de ser mestres do pensamento da capacidade humana. Ou seja, nós temos de saber o que é que a capacidade humana vale, que é nada. E ele diz, mas a questão é termos exatamente zero, nada de que podemos depender de nós mesmos, ou de alguma coisa que nós possamos fazer. Nada. Uma rendição completa das nossas fraquezas a Deus
e dizer-lhe, aqui estou eu não tenho nada, não tenho capacidade nenhuma em que Deus possa confiar. Você está pronto a esquecer de que é alguém e a tornar-se um Zé Ninguém. E depois Deus pode usá-lo e fazer de si alguém. Mas você tem de esquecer que é importante. Você tem de esquecer as suas capacidades. Tem de esquecer a sua vontade. Todas essas coisas. Como eu já disse, o maior inimigo que eu tenho é William Branham. Ele é aquele que se intromete no plano de Deus. É ele que se torna molangão. É ele que chega a um lugar em que acha que pode fazer alguma coisa. E quando faz isso, lança Deus completamente para fora. Mas quando eu me livro desse homem, quando eu consigo chegar ao ponto em que esse homem está fora do caminho, então Deus pode vir e fazer as coisas de que o William Branham nem faz ideia que é possível. E ele decidiu fazer Cristo o nosso exemplo. E ele trouxe-o em humildade. Amém? E ele foi o nosso exemplo. O problema connosco é que nós somos demasiado fracos. O problema é que... Não, li mal. O problema connosco é que nós não somos fracos. O problema é sermos demasiado fortes. Nós somos demasiado fortes. É esse o problema. Demasiado casmurros. Ou seja, fortes na casmurrice. É isso que ele está a dizer. Está certo. Você é demasiado forte nessa casmurrice. Sabe demasiadas coisas. Deus quer tirar isso de nós. Um médico disse-me uma vez, eu creio, Billy, se essas pessoas, se você lhes dissesse para ir ali e tocar naquele poste, naquela árvore, eles iam crer que tinham ficado curados. Eu acho que ia ser a mesma coisa. Portanto, foi um médico que disse isto. E eu disse, não, senhor, não pode ser assim. Não pode ser assim por causa desta coisa. Aquelas pessoas sabem que aquilo é um poste. Sabem que não tem virtude, não tem força. Não há força naquele poste. Mas qualquer homem que esteja mentalmente equilibrado sabe que isto aqui é a palavra do Deus vivo em que eu posso basear a minha fé e sabe que é o assim diz o Senhor. E se alguma coisa é contrária a isso, eu não creio nos meus sentidos. Não, Senhor, eu deixo isso em paz. Mas, pelos seus sentidos, é pelos seus sentidos o sentido da fé. A fraqueza humana nunca será usada por Deus. Deus, pela fraqueza humana, derrama-se a si mesmo em si. Deus pega nessas fraquezas e Ele usa para o ungir com o próprio Deus. Então, Ele usa-o. Você torna-se um instrumento. Claro, você tem que sair da frente. Já estudou a primeira parte do Êxodo? As 6 fraquezas? Eu escrevi-as aqui, se as quiser ouvir. A primeira fraqueza que Moisés tinha era a falta de uma mensagem. A segunda fraqueza que ele tinha era a falta de autoridade. Ele só tinha um cajado. Ele nem mandava na mulher. A terceira fraqueza que ele tinha era a falta de eloquência. Ele dizia, eu não consigo falar, eu já esqueci tudo. A quarta era a adaptação. Estava numa terra diferente. Ele nem era israelita, nem era egípcio. Ele já nem era nada disso. A quinta era sucesso. Olhe para ele, com 80 anos ali, de príncipe do mundo a guardador de ovelhas. A sexta fraqueza era aceitação. Porquê? Porque ele era egípcio e depois já era judeu e já matava egípcios e já fugia dos judeus. Estas eram as 6 fraquezas que ele tinha. Agora, compara as suas com as dele e veja se você consegue chegar a esse ponto, assim tão fraco. Veja se consegue ficar tão fraco como Moisés estava. Senhor, eu não presto para nada, eu não consigo falar, eu matei um egípcio, eu não posso voltar para lá, tudo isso. Eles não me vão receber, eu não tenho mensagem, eu não consigo falar, eu sou tardo de discurso,
vê como ele estava. Ele não era nada. Irmão, ele estava curado. Sim. Deus podia usá-lo. Deus agora podia usá-lo, porque Deus tinha-o curado. Em vez de tentarmos ser importantes, devíamos era descobrir até que ponto conseguimos ser irrelevantes. Veja, depois Deus pode usar-nos. E nós estamos a falar de Deus a usar-nos num novo preenchimento. Amém? E passa por este processo também. Deus pode abençoar quando Ele quiser, Deus pode reter a bênção quando Ele quiser, Ele pode fazer com que o homem ache graça aos olhos das outras pessoas e Ele pode fazer com que esse mesmo homem deixe de achar graça aos olhos das outras pessoas. É Deus que decide. Amém? É Deus do princípio ao fim. Amém? Isto é apenas para chamar a atenção daqueles que acham que têm uma igreja ou que têm um ministério por causa das suas habilidades. Não é. É Deus. É Deus que leva as suas ovelhas a que aquele homem ache graça aos seus olhos. Amém? É Deus que faz isso. Ele pode exaltar o ministério, Ele pode roubar no minuto seguinte. Amém? É Deus que faz isso. Ele pode dar graça, Ele pode reter essa graça. Ele pode dar a confiança das pessoas, Ele pode retirar a confiança das pessoas. É Ele que coordena tudo isto. Por isso, não é eu tenho de fazer isto, eu tenho de fazer aquilo, não é nada disso, não. Nós temos é de nos submeter a Ele, amém? Nós temos é de nos submeter e Ele é que faz o resto. Se for assim, nós vamos chegar lá, amém? Se for assim, de certeza absoluta, vamos estar lá naquele dia. Porque se não fizermos assim, nós vimos com as nossas capacidades e isso fez o rei da Assíria. Não sei se se lembra, em Isaías no capítulo 10, o rei da Assíria, ele chegou lá e ele disse: pelo meu poder e pela minha força, eu é que conquistei todas estas terras. Portanto, o rei de Israel que não vos fala lá de Deus nenhum, porque fui eu que dei cabo. Olhe para os deuses daquelas terras. Onde é que eles estão? Os deuses da Síria, dos Edomitas e dos Jebuseus. Onde é que estão os reis deles? Portanto, o rei de Israel que não vos fala, nem esse Isaías, porque fui eu. E nós sabemos que ele foi derrotado. O rei Nabucodonosor da Babilónia, Daniel capítulo 4, teve uma grande visão acerca de uma árvore grande. E depois veio um anjo e cortou a árvore. E só deixou um toco. Cortou a árvore e só deixou um toco. E ninguém conseguia interpretar aquele significado, não é? Ele chamou os videntes, os entendidos, os astrólogos, chamou aqueles todos e ninguém conseguia. Depois chamaram Daniel. Daniel veio e ele diz ao rei o que era a árvore. E ele diz que aquela árvore, e tudo o que debaixo da árvore florescia, era aquele rei, Nabucodonosor. E era o reino dele. Porque debaixo daquela árvore também havia coisas a crescer e a florescer. Mas o reino seria tirado. Daí o anjo vir e cortar aquela árvore. O reino seria tirado dele. Mas ficaria um toco. E isso significava que o reino ia voltar novamente a Nabucodonosor. Ele ia se erguer novamente. Então, passado pouco tempo, entrou na mente deste rei: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa do meu reino, pela força do meu poder, para a honra da minha majestade? E diz que isso entrou na mente deste rei e ele assumiu a natureza de um animal. Ou seja, ele perdeu a sua capacidade. Não é? Ele perdeu aquilo que a sua alma lhe dá, que é aquela capacidade. Portanto, ele foi para o campo e durante algum tempo andou lá a comer erva. Cresceu-lhe o pelo, cresceu-lhe as unhas. Ele andou lá, não é? A ruminar lá. E depois, de repente, os seus sentidos voltaram um dia. E ele olhou para si mesmo. Eu já vi um documentário em que certas pessoas estavam em manicômios e assumiam animais. Eu vi uma vez um documentário de uma pessoa que era um lobo. Então andava como um lobo, rugia como um lobo, e as paredes tinham que ser almofadadas, porque não é um lobo selvagem, ele não pode ser guardado.
Então essa pessoa atirava-se contra as paredes e arranhava nos vidros. Isto são demências. Isto são espíritos, não é? Errados. E, portanto, Nabucodonosor foi isso. Só que o animal dele foi um boi, um burro, qualquer coisa. Então ele foi para lá. Agora, um dia os sentidos voltaram. E ele olhou para ele mesmo e lembrou-se daquilo que Deus tinha dito que ia acontecer no momento em que ele voltou a si. E depois, quando ele voltou a si, voltaram logo os conselheiros todos, não é? Aquela comitiva toda, voltou logo todo para a beira dele. Aqueles que o tinham abandonado no campo durante aquele tempo todo, eles depois voltaram. E eles vieram à procura dele. E ele diz, é claro que Deus está em controle de todas estas coisas, mas foi preciso ele passar por aquilo para aprender a lição. No versículo 35 de Daniel 4 diz, todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu, não é? Aqueles anjos que vieram cortar a árvore. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazes. Amém? Isto foi a conclusão a que Nabucodonosor chegou. Que realmente Deus dá e Deus tira e Deus é que sabe. Não é? Como Jó disse, Deus o deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí vemos a natureza de Jó exatamente não estava nas suas capacidades, ele não estava preso ao seu dinheiro, porque ele sabia que nada disso lhe tinha sido dado por causa da forma como ele geria as finanças, ou da forma como ele era um gestor de recursos humanos. Não, ele sabia, o Senhor o deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E esse é o tipo de homens que Deus pode usar. E Nabucodonosor chegou a essa humildade, sendo o rei do maior império da altura. Ele chegou a essa humildade. Mas veja a provação que ele teve que passar para aprender essa lição. Agora, nós para chegarmos a este ponto, para Deus nos poder usar, vamos ter que passar pelas nossas lições também. Amém? Se calhar não vamos precisar, Deus proíba, não é? De irmos aí para o campo ruminar, mas nós vamos ter de passar por o nosso caráter. O nosso caráter tem de ser moldado. Se Deus tem alguma coisa para nós, e Ele tem que nos usar, e Ele não nos pode usar enquanto nós acharmos que temos grandes capacidades, que somos muito inteligentes, que somos muito importantes. Nós vamos ter que, o nosso caráter terá que ser moldado. E ao longo das eras, a Igreja tem passado por um processo também. Nós vemos eras, nós estamos a estudar as eras, não é? Eras em que o povo passa por grande aflição, o povo passa por água de angústia, o povo passa por o pão do sofrimento, amém? Mas Isaías disse, é o Senhor, ó Sião, que te vai dar isso. Mas não te esqueças, porque terás a voz atrás de ti, dizendo se é para seguir para a esquerda ou para a direita. Agora, Deus está apenas a tentar levar um povo a descansar nele. Lembra-se do descanso, o Espírito Santo? O que era esse descanso? Nós pararmos com as nossas obras. Amém? Era isso. Amém? Era nós pararmos de fazermos aquilo que a nossa cabecinha nos está a dizer. Portanto, livrarmos-nos da nossa capacidade e deixar Cristo operar através de nós. Essa vida do sinal. Amém? Essa vida é para ser vivida. Mas o que é necessário para que isso aconteça? A unção. Amém? A unção do Espírito é colocar a vida de Cristo dentro de nós. Amém? A unção do Espírito Santo é colocar o Espírito Santo a viver a vida de Cristo através de nós. Amém? Senão, somos nós a tentar viver uma boa vida. Mas a vida de Cristo não pode ser vivida. Amém? Cristo veio nos mostrar que só Ele conseguia cumprir toda a lei. Cristo veio para nos mostrar. Aquele que falha no pouco, falha em toda a lei. Amém? Aos olhos de Deus. Aquele que viveu uma vida muito boa, mas falhou num ponto, para Deus é culpado de tudo. Tem de ser Cristo a vir e a viver tudo dentro de nós. Êxodo 29, vamos voltar aqui a Moisés e Arão. Então, farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Ora, Deus está a dizer a Moisés para levar Arão e os filhos, este ministério, e para os lavar. Ora, quem é que Moisés representa? A palavra.
Então, o que é que está a lavar este ministério? Eles estão a ser lavados pela água da palavra. Amém? Efésios diz que Jesus vai apresentar assim uma igreja que foi lavada pela água da palavra. Efésios 5, 26. E o que é necessário? É necessário a palavra do dia. Então, se aquele ministério fosse lavado pela água de Noé, não dava, Noé não estava lá. Amém? Se eles fossem lavados pela água de Adão, Adão não estava lá. Eles tinham de ser lavados pela água de Moisés. Amém? A palavra daquele dia. Amém? Tinha de ser o profeta daquele dia representando a palavra daquele dia. Amém? Ora, Levítico, Moisés vai agora fazer o que lhe foi dito em Êxodo. Ele vai cumprir esta coisa, isto que Deus lhe disse para fazer. Ora, no Levítico 8, do 5 ao 7, não precisam de abrir. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão os seus filhos e os lavou com água e lhes vestiu a túnica, cingiu com o cinto, pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode e cingiu com um cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. E depois, a seguir no versículo 8 diz: depois pôs-lhe o peitoral. Versículo 9. E pôs a mitra sobre a sua cabeça. Tudo isto vinha de Êxodo 28. Aqui está então Moisés a ajudá-los a vesti-los, não é? Colocar-lhes estas coisas, o manto, o éfode, a mitra, tudo, o linho, tudo. Está a colocar a mitra. É ele quem os está a ajudar. Quem é Moisés? A palavra. E o profeta diz: eu creio pela graça de Deus que preguei uma mensagem que vai vestir a noiva. Amém. Amém? Lembra-se do que nós dissemos há pouco? Que esta vida é para ser vivida não só pelos ministérios, mas pela noiva? O profeta diz: eu creio pela graça de Deus, preguei uma mensagem que vai vestir a noiva. Como Paulo diz: vos ataviei como uma virgem pura para vos apresentar a um marido. Amém? É o mesmo conceito. Antes de entrarmos no nosso chamado, seja o ministério, seja o que Cristo quer fazer connosco, temos de passar pela lavagem da água da palavra. Ora, Deus a falar a Moisés: depois tomarás outro cordeiro, em Êxodo. Nós demos aqui um salto ao Levítico para mostrar o cumprimento. Voltamos ao Êxodo. Deus a falar: tomarás outro carneiro. Um carneiro é uma ovelha masculina, mas é uma ovelha. Tem uns chifres assim, mas é igual, dá lá e tudo. Amém? E Arão os filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Aqui está então Moisés a prover o sacrifício. Amém? Moisés, um homem, mas incumbido da palavra, a prover, a ser Jeová para aquele ministério, a prover o sacrifício. E agora Arão, os filhos, têm de colocar as mãos, não é como o povo fazia, não é? A colocar as mãos sobre este carneiro, impondo as mãos sobre o carneiro. E Moisés, a palavra, degolará o carneiro. Deus a dizer-lhe: tomarás do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta das orelhas direitas dos filhos do ministério, como também sobre o dedo polegar da mão direita e sobre o polegar dos pés direitos. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Ora, o sangue à volta do altar é apenas para dar acesso a Deus, certo? Isso é o sangue à volta do altar. Sem o sangue não há remissão de pecados, ok? Portanto, isso é para dar acesso ao altar. Mas o propósito do sangue está aqui, na ponta da orelha direita. O que é que isso significa? Aquilo que nós ouvimos. Amém? Ok? Aquilo que nós ouvimos, a ponta do polegar direito, aquilo que nós fazemos. Amém? A ponta do pé direito, cuidado por onde andamos. Ora, isto é vida. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos a falar de vida. Nós estamos a falar da vida que vem do sinal. Amém? Aqui está este processo de purificação. E como é que foi provido?
por um sangue do cordeiro. O cordeiro é um carneiro mais novo. Amém? Mas é a mesma coisa. Como é que foi provida esta santificação, esta purificação? Foi provido pelo mesmo cordeiro. Ok, e quem é que colocou lá o cordeiro? E o degolou? A palavra. Moisés. Aquele que Deus disse, este é Deus para o povo a partir de agora. Esta é a palavra para o povo. Este é Jesus a partir de agora. Amém? João 1:1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e depois diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quem é Jesus? É a palavra feita carne. Amém? Quem é que Moisés representava? A palavra para o povo. Amém? Quem era Jesus? Era a palavra para o povo. Ele não só representava, como era a palavra para o povo. Amém? E acabada a ceia, João 13, nós lemos isto na ceia. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, sabendo que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se depois de Simão Pedro. Ele estava a lavar estava a chegar a Simão Pedro. E ele disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Não é? Pedro a dizer, quer dizer, eu não sou digno disto, não é? Agora, quem é que está a lavar os pés aos discípulos? A palavra. Antes de poderem entrar no ministério, não é? Jesus sabia que tinha vindo de Deus e que ia para Deus, ok? Antes, ele disse, não vos deixarei órfãos, amém? Enviar-vos-ei o Consolador. Agora, antes de eles entrarem no seu ministério, antes deles poderem fazer aquilo que o chamado já existia para eles fazerem, eles tiveram de ser lavados pela palavra. Amém? O chamado, esse já foi antes da fundação do mundo. Amém? Os dons e vocações são sem arrependimento. Amém? A Bíblia diz que Jeremias era conhecido, ainda antes de estar no ventre da sua mãe, já Deus o conhecia, já Deus o tinha separado como profeta. Amém? Agora, teve de haver uma preparação. Jesus passou e disse, eu te farei pescador de homens a Pedro. Mas teve um período de preparação. Ele não foi logo pescar homens. Não. E eles agora estão a ser lavados pela palavra. A túnica foi lançada sobre os ombros de Eliseu, mas houve uma preparação do caráter até ele encaixar naquela túnica. Amém? E depois essa túnica tornou-se a de Eliseu. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Lembre-se agora, vamos ver, não é o homem a falar, é a palavra a falar. Pedro, se não fores lavado, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, polegar direito e a cabeça. Disse-lhe Jesus, não é? Aquela coisa de, então vamos cumprir a lei. Amém? Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no resto, no mais, está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, por causa de Judas. Eles não precisavam de lavar as mãos e a cabeça, isso era a lei. A lei dizia, era a orelha, era o polegar e era os pés. Mas Jesus tinha cumprido toda a lei. Não sei se lembram, Jesus levou uma coroa de espinhos e levou pregos tanto nas mãos como nos pés. Ele foi colocado o sangue na sua orelha, no seu polegar direito e no seu dedo direito. Amém? Agora, Jesus disse, aquele que está lavado, como é que estamos lavados? Pela água da palavra, pelo sangue que nos purifica de todo o pecado. Ele disse, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Ora, diz
Jesus, mais à frente, isto foi João 13, não é? Em João 15, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Portanto, não necessita de lavar, senão os pés. Todos estão limpos, exceto um. Porquê? Porque a palavra não tinha efeito sobre Judas. Agora, o seu caráter não mudava. Jesus disse: há um no vosso meio que não está lavado por aquilo que estão a ouvir. Mas os outros estão limpos. E eu só vou limpar os pés porque vocês têm de andar neste mundo. Amém? Vocês têm de andar. Então, aqui fica um memorial. Aqui fica um memorial. Este lava-pés para relembrar que há uma purificação do sangue constantemente. Amém? Aqui vos deixo um memorial. Foi o profeta Moisés que matou o cordeiro para Arão e os seus filhos. Foi ele que proveu o sacrifício para aquele ministério. Foi ele que deu as vestes. Amém? Foi ele que os lavou. E se formos olhar para isso, depois para a frente, foi ele que os ungiu e foi ele que os preparou para o serviço. Foi Moisés. Quem era Moisés? Era a palavra. E agora chegamos ao Novo Testamento, agora no nosso estudo. E estes homens andaram com Jesus todos estes anos, andaram com Ele. O tempo de Jesus está prestes a terminar e eles tomaram a última ceia. Dentro de alguns dias Jesus vai morrer e Ele lava-lhes os pés. Naquele momento Ele não os ungiu, mas Ele deixou a promessa, mais à frente. João 20, quando Ele está a dar aquelas últimas instruções, não é? Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles receberam a promessa da unção. Mas Ele partiu, cumprindo o ofício da palavra. E Ele voltou no ofício do Espírito, no dia de Pentecostes, passados 10 dias, e Ele, que era a palavra, aí os ungiu verdadeiramente. Cumpriu aquela promessa. E o que é que isto significa para nós? O que é que tudo isto quer dizer para nós? Amém? Se nós continuarmos a andar com a palavra do nosso dia, a palavra deste profeta, sim, porque esta é a voz que estava no sinal. Amém? Então o que é que Deus fez? Deus fez disto a palavra para o nosso dia. Deus fez desta mensagem o Jesus para o nosso dia. E esse Jesus do nosso dia que nos lava, que nos prepara o sacrifício, que nos coloca o sangue para nós termos acesso ao altar, que derrama o sangue à volta do altar, que nos coloca ali o cordeiro, que nos lava com a água da palavra, porque isto é Jesus para o nosso dia. Se continuarmos a andar com a palavra, toda a bênção está na palavra. Nós só precisamos de saber onde é que está a palavra para o nosso dia. Essa é a única coisa que nós precisamos de saber. O chamado está na palavra. A túnica, o manto, está lá. Vem com esse profeta. A lavagem é com a palavra. Amém? O posicionamento, colocar-nos no ofício, também é a palavra. Também foi Moisés que fez isso. Também foi Jesus que fez isso. A unção também está na palavra. João 6,63. E vamos terminar aqui. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Então, onde é que está a vida do sinal? Está nas palavras que se seguiram, está na voz que se seguiu ao sinal. Está na terceira fase do chamado. Está? Amém? Onde é que está Jesus do nosso dia? Está aqui. Amém? Está nestas mensagens? Está. Esse é o Jesus do nosso dia. E da mesma maneira que Moisés preparou este ministério, esta palavra tem de nos preparar a nós. Porque esta palavra é Jesus do nosso dia. Amém? Como Jesus, nunca se perguntou porque é que Jesus fez a última ceia? Nunca se perguntou, mas porquê? Porquê que ele não fazia uma todos os meses? Porquê que ele não fez uma todos os anos?
Porquê que Ele só fez esta? Porquê? Porque realmente Ele chamou-os, moldou-lhes o caráter, lavou-lhes com a água, purificou-os com o seu sangue, que Ele no dia seguinte, ao meio-dia, estava a derramar, e depois colocou-lhes o Espírito. Amém? E nós... E hoje nós passamos pelo mesmo processo, porque aqui está Jesus do nosso dia. Amém? Aqui está Jesus do nosso dia. A voz atrás do sinal. A voz que veio por trás do sinal. Amém?